Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O texto que nós aqui acabamos de ler diz respeito ao chamado dos primeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, ele deixa a sua glória, ele deixa a sua majestade, ele deixa os céus e vai tomar a forma de homem. E ele vem a essa terra com uma missão dada pelo Pai. E a missão do Senhor Jesus Cristo é de estabelecer o seu reino. Um reino que desde então havia sido maculado por conta aí da atitude e comportamento do casal no jardim, mas o Senhor, ele veio para restaurar o seu reino, para reconciliar o homem novamente com Deus e trazer o homem para junto de Deus, resgatar o homem para a presença de Deus. O homem fora da presença do Senhor vive nas trevas, na escuridão, e no meio dessas trevas e escuridão, sem que o homem saiba, ele está caminhando para o seu destino, que é a perdição eterna. Isto você não aprende neste mundo. Você não aprende que você está caminhando para a destruição eterna. O diabo te ensina tantas coisas neste mundo terrível, mas este aqui ele não vai mostrar para você, porque senão você pode tomar uma atitude diferente de caminhar para a destruição eterna e você ser despertado a desejar ter vida eterna. E Jesus, ele veio exatamente para desfazer as obras do diabo. E uma delas é que o diabo entenebreceu o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Porque uma vez que a luz do evangelho resplandeça na mente humana, esta passa a enxergar que realmente está no caminho de perdição. Conforme diz o texto bíblico, há caminhos que para o homem parecem direito, mas o seu fim é caminho de morte. E a partir do momento que se passa a conhecer o evangelho, você então tem a sua mente iluminada, esclarecida. E neste momento também lhe é apresentado um outro caminho. E qual que é esse outro caminho? João 14,6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Há somente um caminho que vai levar você de volta para a presença de Deus, ou vai trazer você de volta para a presença de Deus. E este caminho se chama Jesus Cristo. E Jesus, ele veio então para estabelecer o seu reino, para anunciar que havia chegado o reino dos céus, como diz o verso 17, e o verso 17 também tem o termo
arrependei-vos está também ligado com convertei-vos, ou seja, você está indo naquela direção que eu já disse, agora você faça a conversão urgente, urgente, porque você que está me ouvindo neste momento, o quanto você está perto do abismo. Você sabe, pastor, como é que eu vou saber se eu estou perto ou longe do abismo? Ora, é o quanto de vida que você tem. Porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e a partir disso aí segue-se o juízo. Então, a partir do momento que o homem morre, ali terminou a oportunidade de decisão, tomou a oportunidade de mudança de direção. Se porventura morreu com Cristo, está garantido, está salvo. Agora morreu sem a fé em Jesus Cristo, está perdido. Agora só resta comparecer naquele grande dia diante do trono do juízo de Deus. E daí não há mais oportunidade. Se você morreu com Cristo, você vai ouvi-lo, o seu nome chamar. E aí então você vai ser colocado à direita. Do contrário, você ficará para o lado esquerdo. Do lado direito são aqueles que hão de herdar a vida eterna, o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas para os da esquerda, vai para o lado enxofre, preparado para o diabo e os seus anjos. Lugar dos rebeldes, daqueles que se rebelaram contra o reino de Deus. E é esse evangelho que Jesus está pregando. Todavia, o Senhor Jesus não faz essa obra sozinho. Ele chega e ele precisa de homens que venham a auxiliá-lo nesse trabalho. Que sejam homens que irão cooperar com ele nesse trabalho. O Senhor, ele quer dividir a tarefa, ele quer dividir o trabalho, ele quer inserir pessoas neste ministério extraordinário de anúncio do reino de Deus. E daí então o Senhor sai à procura desses homens para estar junto dele, para anunciar o reino dos céus. Eu comecei o programa com Lucas capítulo 9, quando aparece um dizendo para o Senhor que queria segui-lo. E o Senhor então coloca diante dele a situação do que é seguir a Jesus, o que é que implica em estar seguindo o Mestre, em que implica você estar envolvido no reino de Deus. O que implica? Então, os irmãos colocaram algumas coisas para mim aqui, e uma das principais, não é a resposta ainda, viu, irmãos? Não é a resposta para a temática que eu estou levantando. Preste atenção na mensagem que está intrinsecamente ligado a ela. Mas nesse caso aqui, que eu estou colocando para vocês, então no capítulo 9 de Lucas, é a tal da renúncia, porque aquele homem queria seguir Jesus, mas não estava disposto a renunciar uma posição que ele tinha dentro da sociedade. Então Jesus vai lhe dizer, olha, as aves têm ninhos, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem, a quem você está querendo seguir, esse não tem onde reclinar a sua cabeça. E qual é o teu propósito? Qual que é o teu objetivo? Se é ter nome, se é ter posição, se é ter aí grandes coisas, então você está seguindo a pessoa errada. Em contrapartida, com outro ele simplesmente disse, você vem e segue-me. E aquele vai dizer, deixa eu primeiro enterrar o meu pai. E Jesus olha para ele, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Você vem e anuncia o reino de Deus. E nesse caso aqui de Mateus capítulo 4, nós temos Jesus se encontrando junto ao mar da Galileia com dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as suas redes ao mar, porque eram pescadores, estavam envolvidos no seu trabalho, estavam no seu dia a dia, estavam aí na sua vida corriqueira, exercendo a função aqui terrena, estava cuidando da empresa que eles tinham juntamente com o Pai, mas Jesus simplesmente chega para eles no verso 19, vinde após mim,
e eu vos farei pescadores de homens. Eu vou mudar aí a profissão de vocês. Eu vou mudar o rumo da vida de vocês. Eu vou mudar o propósito de vida que vocês têm. Vocês pensaram que o propósito de vida é cooperar com essa sociedade, com a profissão que você tem, e até então vocês cooperaram, mas agora eu tenho um trabalho mais nobre para vocês. E qual que é o trabalho mais nobre? É fazer de vocês pescadores de homens. E aqueles, deixando logo as redes, seguiram-no. Não existe um questionamento como aconteceu com aqueles dois de Lucas, capítulo 9, em que o primeiro diz que queria enterrar os pais, o outro vai dizer para o Senhor que queria se despedir da parentela. Esses aqui não, eles aqui obedecem à voz do mestre. E olha só, então só dessa mensagem aqui, nós já falamos de renúncia, nós já falamos agora também, irmãos, de obediência, de obedecer a voz. Então perceba que quando Jesus chama, o chamado, a vocação, parte do Senhor Jesus, essa chamada ela é irresistível. Não há como dizer não para ele. Não se diz não. Por que não se diz não para o Senhor? Porque ele nos preparou. É ele que nos preparou para este momento. E quando ele chama, você simplesmente se alegra com a chamada e você o segue sem questionar. No verso 21, mais dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, estavam com o pai no barco também, consertando as redes, e Jesus chamou-os da mesma forma, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Imediatamente. E eu pergunto aqui nesta oportunidade, o Senhor está te chamando há tempo, e você está resistindo ao chamado? Você está relutando com aquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida? E ainda que você tenha largado algumas coisas e agora está servindo ao Senhor, todavia ainda existem algumas coisas das quais você reluta em abandonar, em deixar para trás, e isto aí está atrapalhando a tua experiência ser mais profunda, ser mais excelente, ser mais extraordinária com aquele que te chamou. Ei, você não vai poder largar disso, da chamada, não. Preste atenção na mensagem. Das outras coisas você deve largar. Agora, da chamada, o Senhor não te dá opção. Deus não te dá escolha. Se você vai querer ficar ou vai querer segui-lo, não. Se ele te chamou, foi ele que te chamou, foi ele que te escolheu. Você não é qualquer um para Deus. E a chamada é dele. Não adianta, você só está se prejudicando. Então veja, do chamado você não renuncia, você não larga. E quer largar, e quer renunciar. E do que o Senhor quer que você largue e você deve largar, você fica segurando. Você está segurando as redes ainda? Se o Senhor já te chamou, ainda insiste em segurar rede? Ainda insiste em ficar consertando rede? Você ainda insiste em permanecer no barco? Você ainda insiste em ficar com seu pai no barco? Olha a mensagem de Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abrão: sai-te da tua parentela, sai-te da tua terra, viu? E vai para outra terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. É uma mudança de lugar que Deus está propondo. Então sai. Então quando nós lemos aqui em Gênesis capítulo de número 12, essa mensagem, disse o Senhor a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. Saia. Não fique olhando para trás. Não vá fazer como a mulher de Ló.
em que o Senhor disse para a família: essa terra aqui vai ser destruída, e vocês fujam daqui, subam para o monte, e vão correndo, e não olhem para trás. E saíram, e a mulher de Ló resolveu então olhar para trás, desobedecer. Jesus, aqui que eu li no texto de Lucas, capítulo de número 9, e o versículo de número 62, Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ainda não está preparado para fazer essa obra com interesse, fazer 100%, experimentar da graça de Deus, porque está olhando para trás, e o sulco que o arado ia fazer na terra, quando se olha para trás, sai todo torto, sai todo errado, porque não está olhando para frente. Olhe para frente. E a mulher de Ló, vocês sabem o que aconteceu com ela, o resultado de olhar para trás. Então você que me ouve nesta oportunidade, preste atenção. O Senhor, Ele quer que você ganhe. Ele quer que você seja realmente um vencedor. Ele quer que você alcance o objetivo com Ele, com Deus. Este é o propósito. Porém, é necessário que você entenda a mensagem, é necessário que você entenda as lições, é necessário que você aprenda as lições e você no dia a dia pratique as lições. Até decorar, não é assim que é feito, a escola não nos ensinava assim, prova e mais prova até aprender. Se você presta concurso público, se você vai fazer algum tipo de exame e você aprende a lição, depois você tem que resolver questões e mais questões, até que se aprenda, assimile a lição que aprendeu. No reino de Deus a mesma coisa. Então, quanto mais rápido você aprender, mais rápido você vai sair da prova, viu? Você vai passar de fase, você vai ser aprovado e você vai para a próxima lição. Mas não fique na primeira, na primeira lição você vai ficar repetindo até quando? Então vamos aprender. Vamos aprender a ser vencedor. Vencedor se aprende a ser. O Senhor já nos fez vencedor, mas agora, em relação a nós, na nossa caminhada, precisamos aprender as lições, para que assim nós possamos nos comportar de acordo com a vontade dEle. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês, em nome de Jesus.